Olá, colegas da odontologia, tudo bem? Iniciando mais um episódio do Odontocast, o podcast inteligente do Conselho Regional de Odontologia do Pará. Mais uma vez estamos aqui falando de temas sensíveis que têm relacionamento com a odontologia. Já trouxemos autoridades, especialistas, profissionais que têm muita atuação dentro e fora da odontologia também, em áreas afins. O presidente do Conselho Federal de Odontologia já esteve conosco. Vice-presidente do Conselho Federal de Enfermagem, a presidente do Conselho Regional de Farmácia do Pará, e agora nós estamos trazendo a presidente do Conselho Regional de Medicina do Pará. Para isso, quem vai apresentar a nossa estrela desse momento é a conselheira Penélope Gotardo. Tudo bem, Penélope? Como vai? Tudo tranquilo, Marcelo, tudo bem? Aqui novamente, né, com mais um Odontocast, o podcast inteligente do Conselho Regional de Odontologia, e hoje trazendo mais informações com parceiros tão importantes para a nossa classe, que é o Conselho Regional de Medicina. Fala um pouquinho do currículo dela, para ver se vale a pena Só um pouquinho, né? Então, quem está aqui conosco hoje é a doutora Tereza Azevedo. Ela é médica formada pela Universidade do Estado do Pará desde 1992, especialista em clínica médica pela Associação Médico Brasileira. Ela é hematologista e hemoterapeuta também pela AMB, mestra em genética e biologia molecular pela UFPA, doutora em oncologia e ciências médicas pela UFPA. Ela é hematologista do Hospital Ofir Loyola, João de Barros Barreto, e também é cooperada da Unimed Belém. Ela também, Marcelo, é membro da Associação Brasileira de Hematologia e Hemoterapia, ABHH. Membro da Sociedade Americana de Hematologia, presidente da Sociedade Brasileira de Clínica Médica Regional Pará e presidente do Conselho Regional de Medicina do Pará. E também membro da Câmara Técnica de Clínica Médica e Hematologia e Hemoterapia do CRF. Ufa, dá para respirar um pouquinho agora? Pronto, acabei. Dá uma Acho segurada, que é só. né? Doutora Tereza, muito bem-vinda ao Odontocast. É um prazer estar contigo aqui e vamos conversar como é que a gente pode alinhar o CRM com o CRO aqui no Pará. Já visto que nós temos tido muitos problemas e que temos que conversar muito para poder tentar diminuir e equacionar isso aí numa fórmula que dê para a sociedade mais garantia na saúde de uma forma geral. Muito obrigado por ter aceitado o convite. A palavra é sua, suas considerações iniciais. Um breve relato, por favor. Obrigada por esse convite. É sempre um prazer a gente estar próximo de todas as áreas da saúde. Então, Marcelo, é gratificante estar aqui e poder alinhar e pontuar situações que a gente tem que estar caminhando juntos. Isso. Com certeza. Marcelo, antes da gente entrar no vespero, como a gente diz, Isso. né? Vamos conversar um pouquinho sobre a sua trajetória, né? Na medicina, na parte acadêmica, enfim. Onde tudo começou, doutora? Começou na faculdade. Sim. Eu fiz o EPA e depois fui para São Paulo. Me especializei lá em hematologia, em clínica médica primeiro, em hematologia. Fiquei um tempo por lá, porque não queria voltar. Fui chorando para não ir, mas voltei chorando porque eu não queria voltar mais. Uhum. E entrei já no Ofir Loyola, foi a minha primeiro local de trabalho, atuando na oncohematologia. Estou lá há 23 anos. Então é algo que é a minha paixão dentro daqui de todos os locais de trabalho, não desmerecendo os outros, mas é a minha paixão. E, através de lá, eu entrei na comissão de ética. E disso eu recebi o convite da doutora, que na atual à época era a doutora Fátima Conceiro, para fazer parte do Conselho Regional. Do Conselho Regional de Medicina. Isso tem quanto tempo? Já tem 12 anos e pouco. Que a senhora faz parte do conselho. 12, não, mais de 12 anos. E já aí vou fazer vira uma outra situação, porque a gente também acaba se envolvendo de Isso. tal forma que é diferente. A gente também não quer continuar, mas não quer sair para deixar. Exatamente. Né? Eu entrei como a segunda vice-corregedora. Então, isso foi muito importante para mim, é um aprendizado e cria algo que a gente tem necessidade, porque você sai da área assistencial e entra na área administrativa. Entra na área administrativa, de gestão, e então você vai vendo o outro lado, o judicante, entendeu? Que é apaixonante. Tá? Então, e eu te digo assim,
eu nunca quis fazer parte do conselho. Entrei numa intervenção, como interventor. Quando a gente entra, que a gente enxerga que é um órgão que a gente precisa ter responsabilidade, aí a gente acaba tendo que fazer muito mais por isso. Então, assim, hoje eu estou num momento do conselho que eu sei que eu vou sair, mas quando eu sair eu quero deixar esse conselho todo redondinho, arrumado para quem assumir. Quer seja do nosso grupo, quer seja de outro grupo, mas deixar tudo arrumadinho, entendeu? Isso eu acho que é uma coisa que a gente acaba incorporando, né? Ficando na veia, né? É impressionante isso. Isso é verdade. O que eu pontuei dentro da minha gestão? Eu assumi em abril de 2021. Eu já estou na segunda gestão. Uhum. E foi justamente isso, gestão. Então, cuidar da parte administrativa, o que está ocorrendo, aproximar o colega médico, ir para as fiscalizações, eu não fico só na mesa, então eu vou, principalmente quando tem demanda judicial. Então, o nosso coordenador é o Dr. Paulo Guzzo, então nós vamos com ele, tá, participar e aproximar o médico, a educação continuada, né? Então, a gente tem as finalidades, que é a cartorial, Sim. Aí nós temos a adjudicante, temos a fiscalização e a educação continuada. Então, a gente se coloca nas comissões de ética para apresentar o que é o CRM, se coloca à disposição para justamente as situações de educação continuada, sobre atestado de óbito, falta no plantão, ou pegar plantão ao mesmo tempo que se você está saindo 7, você não dá para você pegar as 7, né? Então, a gente está vivendo um momento que precisa haver responsabilidade, porque a transparência ela vai vir de uma forma ou de outra. Se não for por bem, ela vai vir por mal. Porque isso aqui mostra tudo, né? Então, dentro dessa atualidade no mundo que nós estamos vivendo, é muito difícil o cidadão burlar alguma coisa. Antes se burlava com muita facilidade. E nós, como conselheiros éticos que somos, a gente tenta minimizar essas maquiagens, essas coisas que estão sempre em voga, mas ainda assim tem sido muito difícil, né? Com certeza. Com certeza, apesar da gente fazer busca ativa, que a gente tem pela CODAME, temos a assessoria de comunicação que também faz essa busca ativa, mas a gente encontra, às vezes, até que dentro da cidade. A gente tem a dificuldade, principalmente em locais que você tem um preço menor em relação a consultas, e aí você tem que não é especialista atuando, mas ele está lá a divulgação que ele é especialista. O grande diferencial disso é o seguinte: os conselhos eles só servem para mandar o boleto. Pensa assim, quem é o mau profissional? Porque o bom profissional, o conselho não vai criar problema nenhum. Mas o mau profissional, o que ele faz? Ele quer burlar todas as regras. Ora, o Brasil é uma terra que hoje, mesmo com lei, ele é uma terra que não funcionam essas leis. E aí o que não pode é a profissão virar uma situação de bagunça, de desordenação. Porque olha o que está acontecendo agora com a harmonização. A harmonização orofacial, que eu já vou antecipar, que era uma pergunta que nós faríamos mais à frente, ela foi criada em janeiro de 19 pelo Conselho Federal de Odontologia. A especialidade. A especialidade, a harmonização orofacial. A orofacial é só da odontologia, tá? Aí começaram as outras profissões de saúde a fazer. E os dentistas, também cirurgiões dentistas, começaram a ultrapassar os limites de atuação do que havia sido preconizada. Em 2020, agosto de 2020, um ano e meio depois, 18 meses depois, o Conselho Federal teve que baixar uma nova resolução, a 230, para limitar essas áreas de atuação. Não precisava nem ter feito isso. Mas fez por quê? Porque burlaram as regras. Eu te garanto que a harmonização orofacial tem muitos profissionais bons. Muitos. Capacitadíssimos. O problema é que vai numa leva que mal os profissionais entram, fazem um curso de final de semana, aí querem fazer orelha, querem fazer olho na pálpebra, querem fazer nariz. Isso. Gente, tem gente fazendo preenchimento labial vaginal. O que acontece com isso? Quem é que vai ser prejudicado é a população. A população vai lá na frente ter prejuízo, como nós já estamos vendo.
Tem processos aí judiciais lá no STF. O que aconteceu com isso? Isso é autoexplicativo aqui também no Odontocast. Todas as demandas, o Conselho Federal resolveu solicitar aos regionais para fazer um pacote só e deixar o STF resolver, que está para resolver até hoje. A questão da harmonização orofacial ainda está sub júdice, tá? Para ela ser finalizada. E a medicina, a dermatologia, elas têm batido contra, lógico, defendendo os interesses dela. Mas dentro desses interesses, ela não pode interferir numa representatividade que já tem a odontologia. Então, a odontologia está tentando também defender os interesses dela para o profissional exercer com dignidade a especialidade da harmonização orofacial. E aí recai sobre um certo dossiê que eu queria que tu me explicasses também. Então, Marcela, eu vou te apresentar esse dossiê que foi feito no ano passado, tá, pela Sociedade Brasileira de Dermatologia e também de Cirurgia Plásticas, e que inclusive tem aí foi lançado esse ano, né? Mas já foi, eles fizeram em parceria, junto lá ao CFM, eles apresentaram e colocaram, justamente aí tem as fotos, que vai ter de todas as áreas, biomedicina, fisioterapia, enfermagem, então tem vários, como também a odontologia, e levando até a óbito. Então são situações que está ocorrendo e que está preocupando, né? A criação dos conselhos, todos os conselhos foram criados em 57, nós, o Pará, nós somos o terceiro, que nós fomos criados em 52. Da medicina, da né? Medicina. Da odonto foi 64. Foi em novembro de 52. Em abril de 52. Em novembro de 51 foi criado do Ceará e do Rio de Janeiro. Então, a situação é essa. A gente precisa estar em conjunto em relação à falta da ética, à falta do comprometimento, à falta da responsabilidade. Eu acho que isso a gente tem que pontuar sim e atuar. Dos conselhos, o que mais julgam é os conselhos de medicina. Nem a OAB não julga mais do que os conselhos. Nós, ano passado, nós tivemos de absolvição, assim, arquivamento, desculpa, não é absolvição, é arquivamento. 92% das denúncias. Porque a gente está em prol da comunidade. Também, não tem provas também, apresenta sem provas. Tudo que vem de denúncia, nós temos que apurar. Sim. É isso que, às vezes, os colegas, os pares, não entendem, mas a gente precisa apurar. Lógico, dar uma resposta, né, para a sociedade. Né? Ela nos cobra isso. E a gente tem que defender também. E a complexidade de um processo ético, para que todos também tenham essa noção, quando chega uma denúncia, essa denúncia, se ela estiver vazia de provas, ela imediatamente é arquivada, porque o presidente já analisa e nem encaminha para a comissão de ética. Se ela vem com provas... O nosso já é diferente. Chegou uma denúncia, tem a corregedoria. Sim. Tem o corregedor e o vice-corregedor. Ela abre para apurar. Então, é a sindicância. Aí vai para o relatório, né? Tem um conselheiro relator. Então, nós temos Câmara de Sindicância. Sim, mas eu estou te falando assim, de um modo mais simplista para a gente poder passar a informação. Se essa denúncia ela estiver vazia de provas, ela não vai virar processo. É isso que eu quero te dizer. Não vira processo. Né? Ela é arquivada. Se ela tiver com provas substanciais, né? Que a gente tem indícios que teve infração, aí ela vira processo. Mas quando vira processo também, nós temos que avaliar isso fazendo todo um rito processual que vai até chegar ao julgamento. Sim, né? Então, é o direito da ampla defesa. Da ampla defesa é o contraditório. Então, na hora que nós abrimos o processo, aí a gente tem a defesa prévia. Depois da defesa prévia para ambas as partes, tem a instrução, que são a fase de depoimento. Ou seja, até chegar a uma absolvição ou uma condenação, o rito é longo. É longo. Quer dizer, tem vários momentos na que a gente tem aquele contato, né, com as partes e que pode haver uma defesa. Para exaurir, né? Exatamente. Tudo que tenha exatamente. Que a gente será, se é possível. Exatamente. Então, está ali. Então, foi denunciado e, olha, a denúncia não é só da sociedade. Médico denuncia médico. Sim, tem ex officio, tem por representação. Delegado, ultimamente, como denuncia. Delegado, Ministério Público nos denuncia. Então, a gente tem que apurar. Lógico. Né? Principalmente, eu digo sempre isso para os nossos conselheiros.
a gente não tem hoje capacidade de filtrar tudo o que está acontecendo. Mas se chega a denúncia, a gente não vai ter como fazer absolutamente nada diferente do que apurar, atuar, né? Então, nessa atuação, não tem como fazer. Agora, a gente tem também, dentro do nosso conselho, a parte da fiscalização online, que o pessoal também tem feito muita atrapalhada mesmo, de principalmente... divulgação da publicidade, né? Então esse é um problema seríssimo, porque muitas vezes quem está fazendo a publicidade do profissional é um assessor de imprensa, é um jornalista que não tem esse conhecimento a fundo do código de ética e acaba colocando coisas que não são para serem colocadas. Sempre eles colocam a culpa no marketing, exatamente, né? É o marketing, entendeu? Tudo é o marketing então, que é o isso culpado. daí, tem até o Rodrigo aqui que está na minha frente. E aí que eu digo assim, sim, mas você tem um código de ética. Exato. Né? Então, Exato. pelo menos você tem que acessá-lo para saber o que te permite ou não. E você tem agora é um canal de comunicação que você não tem como dizer que não dá para falar, o telefone... Hoje você passa um e-mail. Exatamente. Né? E aguarda a resposta que você vai. Eu acho que a questão online é diferente de tudo, né? A internet veio disseminar muita informação. Até o WhatsApp, né? Se eles quiserem, eles podem. Então, o que a gente recebe muito é essa questão do colega dizer assim: poxa, eu não posso publicizar isso, mas o colega, o professor, o fulano, que é importante, que tem um apelo da mídia grande, faz. E por que eu não posso? E acontece comigo, não acontece com ele. Então, hoje em dia, a mídia está aí também para... Tem a parte boa, mas também trouxe muita coisa negativa também. E mais trabalho para o conselho. Provavelmente manter o nível em toda a nossa jornada. E não pode deixar o nível cair a esse ponto aqui. Entendeu? Inclusive, eu quero te fazer publicamente uma solicitação de um exemplar desse aqui, se tu puderes arrumar para que a gente possa ter também no nosso acervo. Me diz uma outra coisa, quantos inscritos tem no Conselho Regional de Medicina do Pará hoje? Do Pará? Aproximadamente, a gente sabe que isso é... Mais de 12 mil. 12 mil? Mais de 12 mil. Nós temos médicos ativos. Nós temos... 12.578. Nós temos inscritos quase 15 mil e temos ativos também em faixa de 8 mil. Esses são os ativos já. Mas aí eu te pergunto, quantas faculdades vocês têm hoje no Pará? No Pará, aqui, nós estamos com as 4 aqui em Belém, né? Tem em Bragança, tem em Santarém, faculdade. Santarém agora abriu 2, se eu não me engano. 3 em Santarém. Porque tem a UEPA. Já está abrindo a quarta. Abriu a Unisamás também. Pois é. Agora a Unisamás que está aqui também, que abriu para medicina, né? É porque o governo federal abriu mais 15 cursos. Tá, então vocês têm 10 cursos no Pará? Em torno de 8, né? De 8 cursos. 8 cursos. Os que estão SAEM. Tá. Nós temos 20. Nós temos 20 cursos de odontologia no Pará. Só que a gente está com adendo para poder até policiar aquelas boas qualidades que tem as boas faculdades, né? Então, a gente tem um sistema de ensino, de acreditação das escolas médicas, que é pelo o CFM. Então, ele vem até a escola. Então, todas aqui, as 4, já foram acreditadas. Mas aí, olha só, agora a gente vai entrar numa outra seara. Eu estou te provocando porque eu estou querendo puxar exatamente isso. Eu estou sabendo que a medicina também tá fazendo o trabalho para haver a prova de proficiência, né? E a odontologia também. Então, nós temos um piloto desde 2022, novembro de 2022, com o CRO do Paraná, e agora, em outubro, dia 20 de outubro, vai haver a primeira prova de proficiência para odontologia em nível Brasil, em todos os regionais, tá? Por que eu estou te dizendo isso? Vocês têm essa questão de ficar acreditando como conselho, mas até onde vai essa validade? Porque a responsabilidade da acreditação do recém-formado, do MEC, ela não pode deixar de existir. Porque o MEC é o formador da educação. Nós somos fiscalizadores da ética profissional. Nós, conselhos, que eu digo. Então, até que
ponto a gente realmente tem essa competência, a gente tem essa autoridade de acreditar numa situação dessa, porque isso é muito sensível, entendeu? Marcelo, nós estamos a nível de legislativo, tá? Inclusive foi solicitado, né, que houvesse, porque a gente já fazia uma avaliação da parte acadêmica. Então, no 2º ano, no 4º e no 6º tinha prova, tá? Tem a prova para avaliar o aluno. Tá? Então, o SAEME veio mais para reforçar, porque ele não faz só avaliação no aluno, ele faz na escola. Ele vê se a escola tem local de trabalho para levar para a prática. Onde é? Qual é o hospital? Porque a quantidade de escolas que foram abertas, nós estamos 390 escolas médicas no Brasil. Nós estamos 600. Pois é, é um absurdo. Né? É um absurdo, porque não tem. Não, mas e outra não tem as mínimas condições. Então, isso quer dizer, e a gente tem a certificação internacional. Isso já é uma maneira também de você selecionar. Agora, a gente está, por isso que foi pedido, para a gente esperar o legislativo, o que é que vai sair, tá? Para a gente pontuar e como vai ser feito. Então, a gente foi pedido isso pelo Conselho Federal de Medicina e a gente está cumprindo. Porque nós temos uma bancada no Legislativo, principalmente, de muitos médicos e enfermeiros, poucos dentistas. Né? Então, isso aí, a gente está provocando essa discussão também, porque eu temo muito da questão dessa interferência com o MEC, porque o MEC sabe de tudo isso. O MEC com certeza é o responsável ele é o autor, por né? tudo Ele isso, é o autor. entendeu? Então, quando o MEC deixa de ser técnico e passa a ser político, né? E a gente tem que tocar nessa ferida, porque é verdade. Mesmo, é isso mesmo. Entendeu? Aí a gente vai chegar até onde? Qual é o nosso limite de atuação de estar fazendo um esforço que a gente faz para chegar na hora o MEC continuar abrindo vagas, abrindo cursos, sem dar as condições necessárias, exatamente. Aí a gente vai barrar o aluno de fazer algo, porque nós não podemos interferir no aluno do MEC. Nós podemos interferir até no aluno da pós-graduação, que já é um profissional. Né? E para isso eu já vou entrar na outra seara também, da questão da vedação dos graduandos em cursos de pós-graduação. Que isso não é só odonto, a medicina também sofre, porque desde 2019 a odonto tem uma decisão do CFO de vedação a graduandos de fazer pós-graduação. Isso é muito lógico. Isso é muito lógico porque você faz um vestibular sem ter concluído o ensino médio? Não, então você não pode fazer uma pós se você não graduou. Né? E ainda temos muitas situações onde as regras estão sendo burladas. Aí o que acontece? Se um graduando desses, ele está fazendo um curso de pós-graduação, a coordenação do curso e o próprio aluno, eles serão responsabilizados, o coordenador eticamente e o aluno como um exercício legal. Nós não temos isso na medicina. Todos que vão para a pós-graduação, ele tem que apresentar o certificado de graduado. Diploma, né? O diploma. Então, ele Por apresenta. Isso, o CFO fez a vedação desde 2019. Nós não temos esse problema, a gente não tem. Não tem esse tipo de denúncia, né, no caso. Não tem. Nenhum momento a gente teve. Até porque eles só vão receber a carteira médica quando vem da coordenação à ata de conclusão do curso. Pois é, mas nós também temos isso. E aí eles não conseguem receber sem isso. Então, nenhum curso de pós aceita sem ele ter o diploma. Pois o problema, talvez seja uma conscientização também dos médicos que fazem os cursos. Que, por exemplo, a gente também precisa do certificado, da colação de grau, da outorga de grau, para poder fazer o registro. O problema, Marcela, é que ocorre na odontologia é o inverso. Os alunos são assediados para fazerem os cursos antes da formação, entendeu? E isso é uma verdade, velada, mas existe. Porque os coordenadores das faculdades, pelo menos as que eu tenho mais contato, eu vejo eles são muito severos, né? Nesse sentido da exigência. Até porque é integral, então ele tem que estar ali, tem as demandas. Temos, então claro, cursos... Tem os coordenadores de cada local, então tem nota. Então acaba eles não tendo como fazer. Pois né? Essa questão, por exemplo, eles inscrevem um graduando num curso de pós, tá? Quando eles inscrevem, muitas vezes a portaria, eles não deram entrada no CFO
entendeu? Para tentar fazer com que ao final do curso o aluno esteja formado. Esse é um problema que nós temos sofrido. Graças a Deus, já Entendeu? basta o que eu tenho. Esse é um problema que nós temos Graças sofrido. a Deus, que a esse a gente gente está não tentando tem. conscientizar. Porque é aquilo que eu te digo. Na hora que chega a denúncia, a gente não tem como evitar De não ir à frente, né? Não ir à frente com a denúncia. O que nós coibimos, e por isso que tem um manual, assim como tem o Código de Ética Médica, tem o Código de Ética do Estudante. Uhum. Então, era tipo assim, ele está no estágio, aí o colega, principalmente na parte pública, né, que ocorria, dava o carimbo dele, ele ia dormir, o estudante estava lá atendendo. Uhum. Então, isso tinha muito, hoje já está muito mais porque hoje fechado. está tudo aqui, né? É o que a gente Então tá é falando, algo entendeu? que limita muito Com essas certeza. situações. Mas a gente acabava indo nas faculdades e dando as orientações, o que eles poderiam causar, perder, né? Uhum. E aí eles diminuiu esse muito pouco, era pontuais. E aí isso sumiu, tá? Depois com o advento do sistema online, que hoje a todo tempo, a toda hora você está aqui, já está com a informação lá adiante, então isso... Isso que tu estás falando é muito sério, como acontecia na farmácia. A farmácia eu acho que deu um salto muito grande também. Hoje tu tem que ter um farmacêutico por estabelecimento, que antes tu tinhas um farmacêutico para 2, 3, 4 estabelecimentos, e a gente sabe que humanamente não daria para acontecer. Como um médico dando plantão, 2 plantões no mesmo horário em lugares diferentes, né? Então, tem dentista também faz dessas coisas. Então, eu gostaria que fosse certeira essa nossa flecha no alvo, no sentido de atuação acadêmica. Mas eu não consigo ter essa visão, porque tudo esbarra no MEC. Entendeu? Nós não temos interferência sobre o aluno, nós só temos interferência sobre o profissional. E nessa hora, eu queria muito que o MEC fosse um parceiro nosso, que ele não tem sido. Nós temos judicializado tanto o MEC, eu estou falando em relação a conselhos com o Ministério da Educação, né? A sensibilidade de um novo profissional que tenha que vir com uma ética mais aflorada, né? Com menos transgressão desse código de ética, que não é porque ele é do mal, é porque ele vai proteger a todo um bom profissional, a toda a sociedade, mas enquanto o MEC estiver fazendo vista grossa, abrindo vagas, abrindo cursos e não desempenhando a sua atribuição principal, que é a educação, eu não consigo enxergar que a gente vai conseguir alguma coisa a mais, tá, Tereza? Isso é uma posição do profissional. Eu acho que a gente não pode perder a esperança, né? Eu acho que você pode ir conversando, que foi assim que eu não esperei, nós não esperamos pelo MEC, conversando com as coordenações. Batendo um papo com as coordenações, traz para o podcast. Isso. A gente tem feito muito essa interatividade, chamando os coordenadores das IES, né? E também indo às faculdades, palestrando. Os conselhos também têm essa autonomia de poder. Recebemos convites também, estamos abertos também a convites. Né? Onde a gente é chamado, a gente vai. E nós já trouxemos 12 faculdades das 20 que estão no Pará, nós já trouxemos aqui. Então não é falta de informação, não é falta de orientação, entendeu? Tudo isso que a gente está fazendo hoje é um trabalho de tentar minimizar os problemas para que a gente tenha uma profissão mais digna, uma profissão melhor visualizada por todos. Mas o trabalho é árduo, Marcelo, com porque certeza. Nós temos 20 cursos num estado gigantesco como o nosso. A medicina são 10 cursos e nós somos poucos. Isso nós estamos falando de faculdade. Sim, e ainda tem mais, né? São 144 municípios até chegar. Exatamente. Quando a gente vai fazer a fiscalização, até de charrete, a gente já teve que ir. Entendeu? Pega barco, chega lá, não tem meio de transporte a não ser charrete. Infelizmente, tem localidades que estão desassistidas. O Pará é um Brasil inteiro dentro de um Brasil, né? São vários Brasis dentro de um Brasil. Olha, quando fazemos as fiscalizações nas UBSs, eu visito o local onde fica o dentista. Você está com condições de trabalho? Aqui está os equipamentos.
Por quê? A gente não está indo para fiscalizar para a Os comunidade, os serviços, né, de serviços, saúde. e ele não está inserido ali, por que não? Lógico. E eu coloco no relatório. Nosso relatório vai para o Ministério Público, vai para a Vigilância Sanitária, quando há necessidade, vai para a Secretaria de Saúde e vai para o diretor do local, e vai para o Conselho Federal de Medicina. Então, são obrigatórios esses a gente distribuir imediato. E agora, o sistema que eles colocaram, informatizado, o CFM sabe o tempo e a hora onde eu estou. Ele tem um chip e lá ele está sabendo qual é a unidade, qual é o município que eu me encontro fazendo aquela fiscalização. E na hora a gente já dá a ata e as considerações do que precisa melhorar naquele local. Tá? Então, essa importância de trazer o profissional, ele não se achar, porque ele está lá no Marajó e não está desassistido. Então, a gente quer trazer para perto, né? Então, isso está nos permitindo muito, essa proximidade com os profissionais. E aí eu trago o dentista, como é que está? Aqui hoje a cadeira está quebrada, não tem equipamento, instrumentais desgastados. Eu só estou fazendo consulta. E aí eu ponho lá no relatório. Mas aí vai para quem? Ministério Público. Se vão fazer alguma coisa. Então, o Conselho está fazendo o seu papel, né? A gente faz o nosso papel. Né? Uma perguntinha também que eu quero te fazer em relação a isso dos interiores. A maior dificuldade, além das distâncias e dos acessos, seria também em relação à aceitação desses profissionais do interior. Vocês têm delegacia em algum interior do Pará? Temos a delegacia. 144 municípios. Nós temos, porque a gente faz por região. Né? A gente tem aqui em Castanhal, temos em Santarém, temos em Altamira e temos em Marabá. E estamos pensando em abrir em Redenção. Porque, apesar de ser sudeste, mas aí ele fica muito mais próximo de Tocantins. De Palmas. E aí eles têm reclamado. E agora já vai ser uma faculdade particular lá com 98 alunos, se formando no final do ano. Redenção, particular, não é nem pública, né? Vamos agora a um outro tema também. A missão está aumentando, cada vez mais. Outro tema. Eu quero te fazer uma pergunta. A odontologia hospitalar foi criada como especialidade em agosto de 23. Estivemos lá. Até esteve lá representando o Conselho na Assembleia que foi instituída como especialidade. Qual a tua visão como profissional da área médica e como presidente do Conselho de Medicina em relação à importância da odontologia hospitalar e da odontologia na UTI para a sociedade? É imprescindível. Desde quando eu entrei no Ofir Loyola, já existia odontologia lá dentro. Tá? Então, para nós da Oncoemato, quando a gente faz a quimioterapia, a gente deixa o paciente sem imunidade nenhuma, com 300 leucócitos, 500 leucócitos, e vem o laser. E que nos, assim, auxilia e recupera aquele paciente, porque às vezes eu passava mais de 30 dias, 40 dias, porque dependia da imunidade daquele paciente, da quantidade, será que ele tinha constituição, proteínas, entendeu? Então isso complicava. Da quadro infeccioso, foi assim, a recuperação assim 100%. Então a mucosite, porque todos faziam mucosite, ela já pontuava. Já vamos começar a químio. Ela já fazia antes o laser e fazia a manutenção durante o tratamento. Então a mucosite foi praticamente acabando, porque a gente passava muito tempo sem tratar. Hoje eu não vejo um hospital que não tenha que ter a parte de odonto, tá? Em termos de infecções, o tempo de permanência. Bingo! Aí que eu quero falar. O tempo de antibiótico, então isso ajuda muito. Entendeu? É imprescindível. Eu acho que tem que ter, sim, e fazer parte ali, e de todos os hospitais, públicos e privados. Pois é. Aí é que entra o ponto cego da área de atuação. Por quê? Porque os hospitais, de forma geral, eles consideram que o bucomaxilo vai fazer essa atuação. Então, eles têm no quadro deles um bucomaxilo, quando o bucomaxilo é uma especialidade diferente da odontologia hospitalar. A odontologia hospitalar, da pandemia para cá, ela ficou mais evidente ainda a necessidade dela.
né? Isso. Então, a questão da atuação na UTI, que não é o bucomaxilo que vai estar na UTI, não é o bucomaxilo que vai fazer a laser terapia normalmente, via de regra, né? E ainda assim, eu vou te dar a minha opinião também como profissional. Eu lamento que ainda em 2024 nós tenhamos uma certa... Me ajuda na palavra que fugiu agora. Uma certa restrição, quer seja por preconceito, quer seja por falta de visão dos gestores públicos e privados em trazer essa odontologia hospitalar para dentro dos hospitais, de fato mesmo, porque elas não estão de fato dentro dos hospitais. Elas estão atuando em algumas áreas pontuais, né? A gente sabe disso. Muitas das vezes terceirizam, né? Exato. Exatamente. A gente sabe que a medicina antes trabalhava isoladamente, a odontologia isoladamente. Hoje a medicina está funcionando em academias, clubes, escolas com fisioterapia, com nutrição, com fisiologia, equipe multiprofissional. Mas a odontologia ainda não está inserida nessa equipe multiprofissional. Isso. Eu não consigo enxergar dessa forma. Se eu estiver enxergando vesgo, vocês, por favor, me corrijam, né? Porque eu não consigo enxergar. Faz uma assim. campanha. Exatamente. E uma das coisas que a gente vai começar a tentar, que a Penélope agora é presidente da Comissão de Políticas Públicas do Conselho. Maravilha. Entendeu? É de fazer criar a lei municipal e estadual aqui, porque alguns estados já têm. Inclusive, semana passada, o Zema, em Minas, homologou a lei da odontologia hospitalar, que obriga os hospitais a colocarem... Então, a gente precisa sensibilizar, né, a parte pública, né, para poder pegar essa... E para isso a gente vai também pedir ajuda, já está pedindo publicamente a ajuda do CRM para a gente entrar nessa seara aí, junto ao Legislativo do Pará e dos municípios, dos 144 municípios, tá? Com certeza. Ok? Ok. Alguma questão a perguntar sobre isso também? Não. A gente queria saber realmente essa questão do posicionamento do CRM com relação à parte da odontologia hospitalar, mas é bom a gente, né, ouvir publicamente que isso está muito bem alinhado. Acho que o pensamento aqui é comum, que há essa necessidade, que há o benefício, né, há a vantagem, né, tudo de em se prol ter... da comunidade, exatamente, da sociedade, né? A medicina ela não anda sozinha, ela tem, com certeza, toda uma equipe multidisciplinar que tem que andar junta e alinhada, né? E para você, quando a gente pede, quando chega na fase, seja de sindicância ou processo, nós pedimos o prontuário, né? Porque a gente precisa avaliar. Então, muitas das vezes, quem nos dá a informação é a técnica de enfermagem. Exatamente. É ela que descreve tudo. Enquanto o médico está lá, lote, cote, tudo em siglas, ela está descrevendo tudinho. Sem alterações. Mas qual é a alteração? Entendeu? Enquanto ele diminui o que ele poderia dar, o direito da sua ampla defesa, ele está tirando, a técnica está colocando tudinho. Exatamente. E de uma forma é aí que a gente vê a equipe multidisciplinar. E outra coisa também que é importante, a questão documental, né? Quanto a gente tem sofrido também com prontuários, que, por exemplo, há uma diferença muito grande da medicina para a odontologia. Na medicina, o médico tem aquela velha máxima, visita de médico. Por quê? Porque é muito rápida, né? Então, o médico ele passa menos tempo visitando e mais tempo preenchendo o prontuário. O dentista é o inverso. O dentista passa mais tempo trabalhando do que preenchendo o formulário. Quando bate no conselho, aí o formulário está uma lástima. É verdade. Entendeu? Então, assim, isso é um problema que a gente tem enfrentado sério, e acaba sendo prova produzida contra o profissional. O que poderia ajudá-lo acaba atrapalhando. Mas a gente sempre pontua, o conselho sempre pontua que é o que está escrito, né? Palavras se vão. Palavras se vão, mas o papel então, o que está escrito é o que vale. E o profissional não pode se eximir dizendo que não sabia, porque tá tudo já Outras registrado. Situações que a gente tem feito, foi desde a gestão do Dr. Paulo Guzzo, é a entrega de carteiras. E a gente pontua muito isso. O respeito, o atendimento, não ter a humanização, não ter atendimento diferenciado, porque eu estou no SUS, o outro está no privado, aí eu vou dar atendimento diferenciados. Então, a gente já começa ali dizendo, olha, vocês agora se responsabilizam pelo que vocês fazem. Né?
Então, a gente tem pontuado isso. E agora, sim, a direção já está aqui no meu ponto eletrônico, já está dizendo que a gente está chegando no nosso limite de tempo. Eu quero começar a finalizar o programa desse momento com a seguinte pergunta. Qual a perspectiva do CRM em relação ao futuro da medicina com tudo isso que está acontecendo no Brasil, de um número excessivo de profissionais atuantes, mas ainda assim com problemas severos na saúde pública e privada também? Temos um déficit, né? Apesar de Temos um déficit grande, um déficit que, principalmente no Pará, nos interiores, onde a gente sabe que existem situações que, por exemplo, o médico acerta um valor com a prefeitura vai, fecha o contrato, o médico vai lá passar 2 meses e a prefeitura começa a não pagar, atrasar o salário, o médico vem embora e fica descoberta aquela área. Isso é praxe, a gente sabe. Isso, tu tens alguma ideia de como pode melhorar? Pois é, o que a gente tem observado, eu vejo meio nebuloso por causa da pejotização, né? Hoje, o salário, em média, é 5.900, em média, o salário base do médico. E aí, com a pejotização, você tem que ter firma ou aderir a umas firmas, que aí os contratos são desse tamanho mínimo que você nem enxerga, não sabe o que é a tua responsabilidade ali dentro. E as OS criadas. Então, a primeira coisa que ele faz é não pagar o médico. Ele paga a enfermagem, ele paga o técnico de enfermagem, paga o enfermeiro, mas, por último, é o médico. Então, eu tenho exemplos aqui de colegas, foi uma OS que assumiu aqui o Metropolitano, e tinha um pessoal da cirurgia vascular que foram todos demitidos. Porque depende de quem entra, o gestor, quer dizer, ele não respeita o que já estava lá, ele pelo menos não procura saber qual era a produção de cada área, né? E foram demitidos. E estavam 4 meses sem receber, mas estavam trabalhando. E tu estás falando da capital. Estou falando da capital. Imagina no interior o que não ocorre, né? Quer dizer, eu vou te dizer que, por exemplo, dentro do pronto-socorro municipal não está tendo odontologia. Como foi ontem, o pessoal, os médicos intensivistas pediram demissão no pronto-socorro da 14. Entendeu? Quer dizer, é isso que eu estou te falando. Então, difícil. O futuro parece que ainda é sombrio por falta de existência de políticas públicas. Exato. Não existe. Vamos dar um exemplo. Lá de Novo Repartimento, vem um filho da cidade fazer odonto aqui na capital. Qual é a política pública que incentiva ele a voltar para Novo Repartimento para cuidar da população? Primeiro, você tem que dar condições de trabalho. Né? Você tem que ter um bom salário. Aí você vai no local, ele tem só o esteto. Tem locais que não tem nem um aparelho de raio-x. Entendeu? Então fica muito difícil. Aí ele não quer voltar. Nós trouxemos a primeira dentista indígena que ela voltou para atuar na aldeia, na comunidade dela, né? E existem alguns incentivos para ela voltar para lá, inclusive o cultural, né? Que é talvez o maior deles. O indígena é diferenciado, né? Já tem uma diferença e já tem esse apoio. E tem uma política pública voltada, né, e resguarda. Ao indígena, isso teria que acontecer com o dentista normal urbano, o profissional, né? O profissional urbano, entendeu? Médico, então tu ficas bem ainda receosa e pessimista. Na área jurídica, eles vão para o interior e vão vindo até chegar à capital. Exato. Não existe isso. Para você ser um juiz, você tem médica. Que ir primeiro para o interior para poder chegar. E vai vindo. Exatamente. Né? Mas na área médica, não. Nem na odontologia. E aí é que fica o ponto cego lá nessas regiões que nós somos cobrados para intervir. Mas como nós vamos intervir se nós não temos essa capacidade legislativa? Né? Então, isso é uma coisa que a gente também pode operacionalizar em conjunto com o CRF, com o Corém, e buscar as autoridades competentes e cobrar, né? E começar a cobrar, a cutucar. Cobrar isso, né? Provocar para que a gente tenha algum tipo de Acho que é importante, né, essa discussão aqui que nós temos. Vai futuro para ti, É muito importante a gente, inclusive, esse momento, né, de discussão, esse alinhamento, né, para a gente poder realmente tocar nesses pontos
pontos que são muito sensíveis, né, da nossa profissão, que não é só do dentista, não é só do médico, eu acho que de todas as classes da saúde, pelo fato de nós termos um estado, né, com condições, com um tamanho continental como esse, que a gente vê que as políticas públicas não são assim tão democráticas como se falam. Falou a presidente da Comissão de Políticas Públicas do Penélope, Conselho. isso é a nossa realidade. Eu vou te dar um exemplo. Eu fui para fiscalizações, eu fui em Carajás. Parecia que eu não estava no Pará. Ainda tem Tinha isso, né? médico nos 4 períodos, de manhã, intermediário, à tarde. Também, né? Exatamente. Até às 22 horas. Vacinação e dentista estavam presentes. Uhum. Aí eu fui na cidade vizinha, Parauapeba já não tinha 70% da medicação, 30% não tinha. E é onde que arrecada mais. Do lado. Arrecadação, do lado. Aí eu vou no mais adiantezinho, Curionópolis. Faz jus às 2 primeiras letras. Não tem nada. Não tem nada. Dando medicamentos vencidos. Como é que pode, né? Isso foi ano passado que eu fiz fiscalização. Vencidos, a gente pegando numa UBS. Uma criança com o quadro de diabetes, insulino dependente, e não tinha insulina para ela. E ela era do interior, como diz, do interior do interior. E, pasme, vá até a secretaria. Isso dói muito, caramba. Entendeu? Então, aí eu coloquei urgência, vamos mandar para o Ministério Público. Tivemos resposta? Não. Nenhuma. Cadê nossos gestores, né? Cadê os gestores, né? Que estão ali, eles têm um exemplo, um bom exemplo e não fazem por onde, né? Exatamente. Meninas, então tem que ser cobrado. A gente vai evoluir muito com isso ainda em nível futuro. Mas no momento precisamos agora começar a encerrar. Penélope, seus comentários finais, suas considerações finais, depois a gente passa para a Tereza. Só te pedir 2 coisinhas. Uma, tu faz as tuas considerações finais, falando sobre o teu conselho, o que tu achas também do nosso conselho. Não sei se tu tens alguma informação, acho que tu já buscaste algumas informações também sobre o nosso conselho, o nosso momento que estamos vivendo. E depois tu olhas para essa câmera aqui, convidando o teu público para assistir o Odontocast no canal do YouTube do CRO Pará, tá bom? Então, gente, Penélope, suas considerações finais, por favor. Então, doutora Tereza, eu gostaria de agradecer muito a sua presença, a sua participação aqui no Odontocast. Eu acho que foi muito proveitoso, tanto para a área médica quanto para a área odontológica. Tocamos aqui em diversos assuntos aqui que são muito sensíveis às nossas classes. E dizer que o Conselho Regional de Odontologia está aberto às discussões com o Conselho Regional de Medicina, né? Somos parceiros nessa causa, né? Queremos estar sempre alinhados com vocês e dizer que o Conselho está aberto também ao Conselho Regional de Medicina. Muito obrigada. Obrigada, Penélope. Obrigada, Marcelo. Para mim foi primordial a gente estar aqui, né? E estreitando essa comunicação, se tornando os parceiros pela boa prática dentro da ética, dentro do comprometimento com a sociedade, é isso que importa. Realmente eu estou vendo agora, né, o CRO atuar, indo correr atrás, fazendo as suas pontuações, cobrando o posicionamento. Então, sempre bom a gente ver o outro lado e a gente seguimos juntos. Nós somos conselhos, então todos querem crescer, né? E crescer para quem? Em prol da sociedade. Então, acho que é isso. Caros colegas, aproveitem o Odontocast, assistem e deem os seus depoimentos, o que vocês acharam, o que precisa a gente ainda melhorar. Obrigado, Tereza. Pessoal, nós vamos ficando por aqui com mais um episódio do Odontocast. Lembre-se que o Odontocast é o podcast inteligente do Conselho Regional de Odontologia do Pará. Mas antes, eu vou entregar para a doutora Tereza Azevedo, que é a presidente do Conselho de Medicina, o nosso exemplar dos Sorrisos Brasileiros, que é uma revista patrocinada pelo CFO. Tá? O nosso Código de Ética Odontológica também. E junto com a OAB, numa tentativa também de fazer alguma coisa diferente, nós fizemos um manual de práticas éticas na odontologia. Né? Maravilha. Em parceria com a OAB.
Essa canequinha, ela é um brinde da Labo Dental, do nosso amigo Pedro Pessoa, um dos maiores incentivadores da odontologia paraense. Inclusive, daqui a pouco tempo, ainda nesse mês de outubro, vai haver o Ciota, né, que a Labo Dental também vai estar lá, com certeza. Tá? A nossa canequinha do Odontocast tem a sua, da sua Penélope aí, tá Sempre. bom? E dizer para todos que vão lá, apertem o sininho, curtam, compartilhem. Tem muita informação. Dessa vez foi com o Conselho Regional de Medicina do Pará. E aí nós vamos evoluir cada vez mais com esse programa que tem sido realmente um divisor de águas dentro da nossa profissão. Um abraço a todos, fiquem com Deus e até o próximo episódio.